Boa noite, bom dia, boa tarde, depende da hora que você está assistindo essa reprise. Hoje é o dia 4 do desafio Expand. Vamos juntos trabalhar para subir agora da nossa parte física para a nossa parte espiritual. Ei, boa noite! Como vocês estão? Falem comigo, quem está participando desde o primeiro dia, como é que está sendo fazer as meditações? Vou esperar aqueles 2 minutinhos. Quem estiver assistindo a reprise, adianta 2 minutinhos, porque a gente espera aqui um pouquinho o Instagram avisar as pessoas que eu tô ao vivo, às vezes demora um pouquinho. Eu vou pedir para vocês convidarem pessoas, aperta esse aviãozinho aqui, ó, você não sai da live. E manda para outras pessoas, manda para quem tá online. Quem quiser vai entrar e vai sair, não vai participar, né? Mas quem sabe a pessoa que você intuir mandar pode ser que seja uma pessoa que vai se beneficiar de alguma forma, né? A gente pode seguir a nossa intuição, principalmente quem tá fazendo agora esses últimos dias, né? Que a gente tá fazendo esse trabalho dessa limpeza energética. Pode ser que isso tenha aflorado bastante sua intuição, tá bom? Então, boa noite a todos vocês. Me contem. Gente, eu não sei se vocês já estão lá no grupo do WhatsApp, o link tá na minha bio, tá? Pra vocês receberem as meditações que eu envio depois da live, tá? Hoje nós vamos trabalhar com a energia do verde. A frequência do verde, né? As cores também têm uma frequência. Tudo tem uma frequência. Essa coisa da frequência é num nível assim... Os objetos têm uma frequência, os lugares têm uma frequência, os bairros têm uma frequência, as pessoas têm uma frequência, só que a frequência das pessoas vai ser maravilhoso. Ai, que bom, já determinamos aqui que vai ser maravilhoso. Eu também determinei. Então é o seguinte, a nossa frequência, ela varia, né? Varia. E, na verdade, o nosso objetivo de vida, pra gente perceber que a gente está em evolução, é justamente a gente não oscilar tanto. Né? A gente conseguir se manter no equilíbrio cada vez por mais tempo e com mais facilidade. Eu voltei, gente? Vocês estão aqui? Vê se vocês estão me ouvindo e me vendo bem, porque deu um negócio aqui. Me digam se vocês estão me ouvindo bem, tá? Por favor, e me vendo. Faz parte, né, dos seres que estão aqui, que estão vivos, nós todos, a oscilação. Até um monge vai oscilar, tá? A verdade é essa. Mas o nosso objetivo é oscilar cada vez menos, tá? Sim, né? Estão me vendo bem, então tá. Tá bom, é porque eu fui botar aqui no modo avião, que eu tinha esquecido, e eu fechei, enfim, deu um negocinho aqui. Então, o nosso objetivo tem que ser a gente se manter um pouquinho mais nesse caminho do meio, né? Quanto mais tempo, melhor. E assim, existem leis. Eu tô sempre falando dessas leis com vocês. Eu não falei individualmente de cada um, mas existe uma lei que se chama Lei do Ritmo. Travou? Confirme aí pra mim, por favor. Chama-se Lei do Ritmo. E ela garante que a gente vai ter oscilações, né? Que a gente vai pendular entre emoções e tá tudo bem. Isso faz parte da nossa jornada. Mas a gente não pode viver, né, na mão do palhaço, na mão das nossas emoções, assim, como uma coisa descontrolada, como se a gente não tivesse controle sobre isso, porque temos, tá? Temos controle sobre isso, sim. Então, gente, ó, se tem alguém vendo bem, é porque às vezes uma desestabilização aí da internet de vocês, tá bom? Então, vamos começar. Hoje vamos trabalhar na cor verde, né, que é o nosso 4º chakra. Se a gente tem 7 chakras aqui principais, né, 7 pontos de energia, a gente já falou dos 3 primeiros. Agora a gente vai falar desse que fica aqui no centro do nosso coração, bem aqui, ó, bem aqui, no meio do nosso corpo.
E ele é uma ponte entre os próximos 3, tá? Que ficam aqui. E olha que interessante. Os 3 de baixo, eles representam o nosso mundo físico, né? A vida material. E os de cima representam o mundo espiritual. Então, esse chakra aqui do meio, que é o nosso chakra cardíaco, que é um chakra que fala de amor, fala da nossa capacidade de amar e ser amado, tá? Boa noite. Bem-vindos. Ele é essa ponte, tá? E ele é diferente, porque ele é realmente uma ponte. Hoje é verde, isso mesmo. E aí, ele tem algumas diferenças também. É uma energia que ela se expande, ela vai pra fora, né? Ela trabalha aqui dentro da gente, né? Ela tem isso aqui. Coraçõezinhos verdes. Quem quiser botar, bota aí que vocês estão na vibe do verde, do amor. É a vibe do amor. Olha só. A maior emoção, né? O maior sentimento que a gente vai trabalhar aqui, na altura do coração, é justamente o amor. Eu tenho com uma pedrinha hoje aqui, né? Eu gosto sempre de estar com uma pedrinha, que é um quartzo rosa, porque na verdade ele tem essa coisa verde, essa frequência verde. A cor dele é verde, mas ele também tem tons de rosa e dourado, né? E verde a gente sabe que é a cor da cura. Essa semana eu tava arrumando meus livros aqui atrás por cor. E aí olha a quantidade de cor de livro verde que eu tenho aqui, ó. Tudo que tá aqui atrás da minha cabeça é verde. Que são livros justamente que falam sobre cura, né? Em algum nível, assim, muito mais desse nível emocional e tal, porque é o que com que eu trabalho. Algumas se expandindo pro físico também, né? Mas o verde tem é uma cor da cura, né? Então, o conceito principal, né, da gente falar hoje são os assuntos do coração. Os assuntos do coração. O poder pessoal de amar e ser amado é despertado justamente nesse chakra, nessa energia que a gente vai trabalhar hoje, tá? A tarefa dele é unir em harmonia os 3 superiores com os 3 inferiores. Todos são importantes, né? Nós somos seres espirituais numa jornada material, física, mas a gente tá numa jornada física, então isso também importa. Por isso que a gente não pode ficar totalmente desconectada do mundo físico, né? Por isso que qualquer desequilíbrio, ou muito aqui na parte de cima, ou nesses 3 primeiros, trazem desequilíbrio pra pessoa. Porque uma pessoa que tá só muito, né, no materialismo e tal, ela vai ficar ferrada, né, quando ela não se dá conta que é um ser espiritual, numa jornada material, numa jornada espiritual, mas numa experiência material, né, na verdade. Assim como quem vive só aqui no mundo das ideias, no mental, e não se conecta com o físico, acaba também não concretizando coisas, não realizando coisas. E a gente precisa trabalhar com tudo isso, né? A consciência que a gente vai trabalhar hoje, gente, ela é um convite ao amor mesmo, tá? Ao amor. Como assim? Vocês sabem que tem um livro que eu adoro, que eu trago muito como base do meu trabalho, que é um curso em milagres, né? Não sei se vocês conhecem, quem me acompanha aqui há tempo já deve ter me escutado falando sobre esse livro muitas vezes, né? Muitas e muitas vezes já deve ter me ouvido falar. E um curso em milagres fala que tudo nasce de 2 sentimentos, né? Que é ou o medo ou o amor. Então, uma boa pergunta pra gente se fazer hoje, que a gente tá aqui trabalhando essa energia, esse centro de energia, é se as nossas decisões são baseadas no medo ou no amor. Então, as decisões que a gente tem tomado, que a gente toma no nosso dia a dia, elas estão sendo baseadas no medo ou no amor, tá? Essa é uma coisa que a gente deveria sempre perguntar. E mexer com essa energia também traz pra gente a consciência de que todas as pessoas à nossa volta estão ligadas a gente por essa teia, né? Nós somos uma única consciência. Então, assim,
todas as pessoas que estão em volta de nós são nossos semelhantes. Existem pessoas nos mais diversos níveis de consciência, sim. E quando a gente fala semelhantes, é que todos somos uma criação do mesmo Criador, né? Então a gente precisa ter sim essa compaixão. Isso não necessariamente significa que a gente precisa conviver com pessoas com quem a gente não quer conviver, né? De jeito nenhum. Até porque semelhante atrai semelhante. É uma lei. Então, o que acontece muitas vezes quando duas pessoas que convivem e tudo mais, por exemplo, tá? Isso é uma coisa que acontece muito. Duas pessoas que convivem, de repente uma começa a trabalhar muito na sua expansão de consciência. Geralmente, essa pessoa começa a repelir as outras pessoas, né? Repelir, que a gente fala, gente, é afastar. Não ter mais conexão. As pessoas não sentem mais vontade de ficar juntas, tá? Repelir é isso. Ninguém nem entende muito bem porquê, mas não sentem mais vontade de conversar, de ficar juntas. Isso pode acontecer entre casais, isso pode acontecer entre amigas, até mesmo entre familiares. E a gente não tem que se desesperar com isso. Se você faz um movimento de expansão, quando você é um casal, por exemplo, uma pessoa que você não quer se afastar, né? Sei lá, eu tô casada e eu falo, cara, eu tô expandindo e essa pessoa não tá querendo vir. O que eu faço? Existem formas de eu inspirar ali a pessoa a vir? Eu acredito que a maior forma da gente inspirar outras pessoas a fazerem movimentos é a gente sendo. Eu acredito profundamente que a melhor forma de eu inspirar a prosperidade nas pessoas, o desejo delas serem prósperas, é sendo prósperas. Eu não tenho nenhuma dúvida disso, tá? Porque quando eu sou algo, eu dou a permissão para outras pessoas serem. Quando você olha para mim e você enxerga as minhas conquistas e a minha evolução e a minha vibração, a minha energia, você olha e fala, cara, tem uma parte sua que, por mais que não esteja ali de repente totalmente saudável, né, que esteja ali meio travada, ela vai enxergar e ela vai se reconhecer no outro. Da mesma forma que eu falei pra vocês ontem que incomodou do eu leva pra casa que é seu, né? O que é isso? Quando eu olho algo no outro e eu olho alguma coisa na outra pessoa e aquilo me incomoda, aquilo é meu, né? Eu só enxergo porque eu reconheço aquilo em mim, aquilo ali tem um incômodo porque na verdade é algo que está reprimido em mim, né? Que a gente pode chamar das nossas sombras. A gente também enxerga a beleza, a luz das pessoas, as coisas boas quando a gente quando a gente tem aquilo ali na gente, tá? E a gente admira e enxerga principalmente as coisas que a gente quer desenvolver na gente, tá? Então, através desse centro de energia que está aqui no meio do seu coração, que tem essa frequência verde, aqui está guardado o poder emocional, a esperança, a confiança, a entrega, a aceitação, a inspiração, a compaixão e a habilidade de dizer sim para a vida. Então você repara que isso é quase que o oposto do medo? Vocês conseguem perceber isso? Que a gente está falando de amor, mas a gente está falando de fé. E quando eu falo fé, gente, eu não tô falando, eu não tenho conexão nenhuma com nenhuma religião, tá? Eu nem tenho religião. Pode ser, né? A Jo perguntou aqui se eu quero dizer que quando eu melhoro eu desperto o desejo dos outros de querer aquilo que me modificou. Na verdade não é exatamente o desejo, é como se fosse uma autorização mesmo, sabe? É muito lindo isso. Por exemplo, vou contar uma história pra vocês. Lá atrás, lá em 2000 e sei lá quanto, 2010, que eu tava numa maior crise lá na minha carreira, na minha profissão, eu conheci uma pessoa, né, na internet, que tinha feito uma transição de carreira e que naquele momento foi uma grande inspiração. Apesar de eu não conhecê-la, hoje em dia eu conheço ela pessoalmente, enfim, a vida me levou para esses caminhos. Mas
naquela época, eu ouvia a história dela enquanto tudo à minha volta me dizia que eu não podia fazer aquilo ali, que era uma maluquice eu fazer aquilo que eu queria fazer, né? Eu tinha um desejo de ser feliz todos os dias. Eu tinha um desejo de falar assim, cara, eu queria ter um trabalho mais ou menos assim, eu tinha uma noção do que eu queria, né? Eu só não sabia que aquele trabalho existia. E aí eu escutei essa pessoa falando que eu podia criar um trabalho, que eu podia simplesmente inventar um trabalho que nunca tinha sido feito. E eu falei sobre isso nos stories, agora não lembro se foi hoje ou ontem, que eu falei que eu trabalho da praia às vezes. É verdade isso. Eu já atendi clientes na praia, se vocês querem saber. Só pra vocês terem noção, eu já atendi cliente na praia. Então eu já atendi tanto por telefone, quanto vou lá e vou criar as lives, levo minhas coisas, levo meus livros, levo caderno, só não levo computador. Até porque eu gosto de escrever quando eu tô criando. A Paula, exatamente. A Paula, ela me inspirou muito, né? Então, assim, eu já agradeci ela por isso, né? E recebo recebo essa fala, recebo essa gratidão das pessoas também. É muito legal. É como se a gente, sendo algo, a gente autorizasse as outras pessoas a serem também. A nossa própria existência vira uma presença de autorização para outras pessoas poderem fazer aquilo. Você olha para as pessoas, para aquela pessoa, e você fala, cara, se essa pessoa fez, eu também posso fazer. Então todo mundo à minha volta naquela época dizia que eu não tinha o menor cabimento fazer aquilo, né? Pessoas que me amavam, falavam assim, cara, você tá viajando, a vida é assim mesmo, é você trabalhar de segunda a sexta numa coisa qualquer, né? Que você goste, mas que te dê grana pra você fazer as coisas que você quer, pra você ter o carro que você quer, pra você viajar pra onde você quiser. Cara, aquilo não encaixava. Eu escutava aquele negócio e eu falava assim, cara, esse negócio não tá certo, cara. Eu não conseguia aceitar que a vida podia ser daquele jeito, sabe? E aí, as pessoas tinham uma leitura daquela minha insatisfação muito ruim. Porque parecia que eu tinha parecia um questionamento sem sentido. Mas dentro de mim, eu acabei atraindo a Paula na época, que foi uma pessoa que falou, olha só, você pode fazer isso, eu fiz isso. E quando ela falou que eu podia criar um trabalho, eu falei, caraca, que doido isso. E eu criei um trabalho realmente, né? Porque o jeito que eu faço as minas coisas é um jeito que eu faço. Ninguém falou pra eu fazer assim, eu faço do jeito que eu quero, né? Eu realmente criei uma maneira de fazer a coisa baseado no lifestyle que eu quero viver. Então assim, eu falei, como é a vida que eu quero ter? E o meu trabalho vai se encaixar nisso. Meu trabalho vai se encaixar na vida que eu quero ter. E não eu me encaixar, como eu aprendi a vida inteira, num trabalho que eu tenho que ter, que outra pessoa me fala alguma coisa, né? Então, aqui nesse centro de energia que a gente está falando hoje, tá o nosso potencial, né? Nosso coração, o nosso grande potencial de mudanças e de curas, tá? Pra gente chegar no máximo potencial desse centro de energia, a gente deve estar antes e simultaneamente com os outros, todos os centros de energia em harmonia. A gente sabe que um vai influenciando o outro, né? A gente tem conversado aí nesses dias e acho que vocês já entenderam isso, que nem sempre um desequilíbrio num determinado centro de energia é um desequilíbrio naquele centro de energia. Às vezes como é que a gente fala? É uma consequência de um desequilíbrio no anterior, tá? Isso é o que acontece. O que acontece aqui de desequilíbrio? Como é que você pode perceber que você tá com isso aqui desequilibrado, tá? É uma pessoa que geralmente não tá muito alegre. Ela não tá alegre, ela tem uma coisa de não tá alegre, ela tem um bloqueio nesse fluxo de abundância e de amor. Então, tristeza, ressentimento, dificuldade de perdão, né? Lembrando, gente, que o perdão, a gente falou sobre o perdão ontem, né? Eu falo sobre o perdão de uma maneira diferente do que a maioria das pessoas falam, né? A gente tem que tomar muito cuidado com o perdão, porque o perdão pode virar uma postura de arrogância, né? Quando a gente acha que a gente tem que perdoar as pessoas, oh meu Deus, eu sou muito tão boa, eu sou tão incrível, que eu fui tão sacaneada, essa pessoa me maltratou tanto, eu vou perdoar. A gente tem que tomar muito cuidado com essa arrogância, porque essa arrogância não tem nada a ver com o verdadeiro perdão. O verdadeiro perdão tem a ver com uma aceitação das coisas como foram,
como são e uma compreensão de que você teve responsabilidade, inclusive, na criação daquele negócio, tá? Então, amarguras, incapacidade de se amar e de amar as outras pessoas e uma incapacidade, inclusive, de receber amor. Isso me dá um sinal aí de que o negócio o bicho tá pegando aqui nesse centro de energia, tá? E aí alguns problemas físicos que eu nem vou citar porque eu também não tô dando uma aula aqui, senão acabo virando uma aula, tá? E não é exatamente isso que eu quero fazer. Eu quero despertar a consciência de vocês sobre essa energia. Assuntos do coração, né? Pra energia do amor. A gente vai sentir um pouquinho de diferença dos outros. Os outros centros de energia, a gente imagina eles como vórtices, né? Rodando. Eles rodam. O cardíaco, ele expande. Quando você tá fazendo uma meditação de cardíaco, cara, que você sente aquele negócio expandindo e, cara, toma conta de você e o negócio leva amor pro planeta, pros outros planetas, pras outras dimensões. É um negócio muito doido, é muito gostoso. A gente tava falando de fé, né? Fé é a certeza das coisas que não se veem, mas se esperam. Então, a fé, se a gente pensar que tudo tem duas polaridades, tá? Qual é o contrário da fé? Se a gente parar pra pensar, é o medo, né? Você repara que a fé e o medo são duas coisas que a gente não vê. A gente não tem... É como se assim, eu não tenho certeza que vai acontecer. Só que a fé é a esperança do bem. É a esperança das coisas que você quer que aconteçam, né? E se a gente tem a consciência de que criamos a nossa vida, aí, então, é muito mais fácil ter fé. E o medo é a esperança do mal, é a esperança de coisas ruins. Ou seja, você não enxerga nada, mas você faz ali uma escolha de acreditar nas coisas boas ou nas coisas ruins. Deu pra entender como é que a mesma... são dois lados da mesma moeda, assim como todos os sentimentos. Se a gente falar de, sei lá, ódio e amor, né? Ódio e amor seriam opostos? Sim. São dois lados da mesma moeda, porque se eu falei agora há pouco, quando a gente se incomoda com alguma coisa porque aquilo ali é nosso, então você percebe que tá tudo ali mais ou menos misturado, né? São só duas polaridades, tá? Então vamos lá. Calma aí que eu anotei os outros negócios aqui. Todo o trabalho que a gente fez até agora, né, que a gente falou aí nos últimos dias, nos últimos 3 dias, que são os primeiros 3 centros de energia, define se essa nossa serpente... Lembra que eu falei que tinha uma serpente adormecida lá na base da nossa coluna? Vocês lembram disso? Define se a nossa serpente interna está a serviço da gente ou se a gente está a serviço dela. É igual quando a gente fala de mente. Quem é que manda em quem, né? A gente tem que saber que a nossa mente é uma ótima serva pra gente. Mas a gente tem que ser o líder, a gente tem que ser o comandante desse avião. Porque se a nossa mente for o comandante, meu bem, acabou a nossa vida, tá? Então... a coisa que a gente vai trabalhar aqui nesse chakra... Vou pegar meu banquinho aqui embaixo da mesa, eu gosto de botar o pé. Peraí, gente. O maior neutralizador dos distúrbios, dos desequilíbrios dessa energia que a gente está trabalhando hoje, né, desse lugar aqui do nosso coração, é o auto-amor e o autocuidado, tá? Ele clama por cuidado e consciência. Então é expansão de consciência e um cuidado muito amoroso com a gente mesmo, sabe? O que vai levar a gente a expandir a nossa capacidade de amar as outras pessoas também. Não tem como você amar outras pessoas se você não se amar. Faz sentido pra vocês isso? Vocês conseguem compreender isso? Que a gente não consegue amar de verdade uma outra pessoa se a gente não se amar? Escreve aí pra mim. Quero saber o que vocês acham sobre isso. Escrevam aí um pouquinho.
Quero saber a opinião de vocês sobre isso. Demora pra chegar aí a mensagem, demora pra chegar aqui a mensagem. Escreve aí pra mim, quero saber o que vocês pensam. Quais são os problemas, enquanto eu vou falando, né? Quais são os problemas que são causados por esse desequilíbrio aqui da história do amor? Inveja, ódio, raiva, solidão, né? Lembra que é um amargor, é um ressentimento. Quase tirei minha vida por causa disso no passado. Amar a si mesmo é o primeiro passo para ajudar o próximo. Olha como é que se conecta com o que eu tava falando agora há pouco, né? Que a melhor coisa que eu posso fazer pela humanidade é expandir a minha consciência. Gente, a melhor coisa que eu posso fazer pela humanidade é expandir minha consciência. Quanto mais, não só porque a nossa consciência ela se une de alguma forma, tá? Isso aí é uma compreensão, é um próximo passo de compreensão, mas que é super importante a gente saber, né? Não só por isso, mas pela história que eu tava falando de vocês, da autorização, né? Se vocês me veem num determinado nível de consciência, de expansão, vocês se sentem autorizados. Eu vou amar a mim mesmo para amar o próximo. Sim, é verdade, porque na verdade você não consegue. Isso que a gente acaba chamando de amor, às vezes, vira uma coisa de dependência emocional, sabe? É você tentando tapar justamente o buraco que você não tapou com esse auto-amor, sabe? Porque o auto-amor é um reconhecimento tão profundo de que a gente é uma criação incrível do Criador. Quando você se conecta com essa verdade, né? Quando você percebe isso, e vamos repetir, a gente não tem, cada um pode pensar de uma forma, sim, mas no final tudo caminha para o mesmo lugar, tá? Quando a gente fala de religião e tal, se a gente for estudando, a gente vai ver que no final das contas todas as religiões, todas as coisas vão falar dessa mesma coisa. Tem umas interpretações meio doidas aí, limitantes, tem. Mas se você estudar assim com a consciência bem expandida, no final das contas, a gente vai ver que tem esse Criador aí e que nós somos uma criação incrível deles. E eu duvido que se você experimentar, passar pela experiência, dependente das tuas crenças, tá? Passar pela experiência de usar o seu poder de pensar, que é o nosso poder espiritual, para criar coisas na sua realidade, você, independente de religião, independente de qualquer coisa, você vai se conectar com isso, de que você é uma criação de algo maior, tá? Então, a gente fica esperando ser amada pelos outros, né? E até em questão de vibração, né? De atração, de lei da vibração. Eu falei hoje lá nos stories, eu não sei se vocês viram, né? Teve uma pessoa que falou assim, vou contar porque tem a ver com isso aqui, tá? Ai, essa música é linda, né? Você tem um valor, o Espírito Santo. Simone, você sim, é linda. Então é o seguinte, peraí, deixa eu voltar aqui. Eu falei hoje lá nos stories, né? A pessoa falou que estava cheia de dívida e que tinha manifestado um monte de coisa e que estava desesperada porque tinha contas a pagar. E aí eu falei pra ela que ela precisava mudar a vibração dela, porque se ela tava desesperada, a vibração dela não era de alguém que ia receber coisas, porque quem recebe não tá desesperada, né? A vibração do pedido, a vibração, a frequência do pedido é diferente da frequência da vibração de quem recebe. Quem recebe agradece. A frequência de quem já recebeu, de quem acredita que vai receber, é uma frequência de gratidão. Então, o que eu tô querendo dizer? É que mesmo quando a gente não tem ainda aquela coisa, ou se a gente quer receber mais, né? A gente quer entrar na frequência de receber coisas e manifestar coisas que a gente deseja, a gente precisa ir para a frequência da gratidão, porque é isso que a gente sente quando a gente já recebeu algumas coisas que a gente quer, que a gente ama, né? Quando a gente já manifestou. Todo mundo entende quando eu digo manifestar?
Manifestar é materializar, né? É transformar em matéria, em algo material. Eu manifestei esse telefone aqui, eu manifestei, virou matéria, né? Eu comprei, eu ganhei, isso chegou na minha mão, isso virou matéria. Quando eu falo manifestar, eu tô querendo dizer isso, não sei se todo mundo entende, mas agora já todo mundo já entende, então. Uma grande coisa aqui que ajuda, práticas que ajudam a expandir o cardíaco, é a meditação e o descanso, tá? O descanso. Então, se a gente está fazendo coisa demais, a gente está exausta, a gente tá, tanto que a exaustão é um sintoma de desequilíbrio no cardíaco. Cara, por quê? Se a gente for profundamente nesse tema, né, nessa coisa da exaustão, quem tá fazendo demais é porque não tá conectada com essa criação, com essa forma correta de criar as coisas, né? E não tem confiança que tem algo maior criando junto com ela. Então isso dá uma exaustão mesmo, você querer fazer o trabalho que na verdade é só quase que um pedacinho seu e o resto nem é teu, né? É como se você estivesse fazendo o trabalho de um batalhão sem necessidade. Então a gente fala de compaixão. Compaixão por si mesmo e compaixão pelos outros. Peraí, deixa eu ver o que vocês estão escrevendo. Exatamente. Quando a gente sabe do nosso verdadeiro valor, a gente deixa de exigir e passa a manifestar aquilo que merecemos de fato. Exatamente. Porque a nossa vibração é de alto valor. Eu me valorizo, eu valho muito. Então, você acaba atraindo pessoas e repelindo pessoas que não te valorizam daquela forma e atraindo pessoas que te valorizam justamente daquela forma. É exatamente o que acontece. Ó, nos 21 dias de gratidão, consegui mudar para um apartamento. Estava morando muito mal em um lugar horrível, não tinha expectativa de mudança e não tinha como, só um milagre. E o milagre chegou. E foi o quê? A frequência da gratidão. Porque isso aí foi um desafio que eu fiz. Deve ter o quê? Cara, já tem uns meses, acho que foi em setembro, se eu não me engano. Eu tenho uns 4 meses que eu fiz, foram 28 dias dessa prática da gratidão. Então, cara, as pessoas aconteceram verdadeiros milagres realmente na vida das pessoas, tá? Com essa prática da gratidão. É uma frequência realmente muito poderosa de prosperidade, tá? As nossas visões, né, sobre o mundo, elas só conseguem ficar realmente claras e nítidas quando a gente olha aqui pelo nosso coração. O que é olhar pelo coração? Vamos pegar uma situação aí, vamos imaginar uma situação, cada um pega, de repente, a última situação de conflito que teve com alguém, né? Uma briga que você teve, sei lá, com a sua mãe, com seu namorado, com seu irmão, com um cliente. Pega aí uma situação qualquer, tá? Pra gente fazer uma experiência aqui do que é olhar com o nosso coração. E aí, você vai fazer a experiência de contar essa história do primeiro jeito que você contaria, né? Tipo, então vamos supor, porque eu briguei com meu namorado, porque meu namorado fez isso, não sei o que lá, ele fez aquilo, ele me sacaneou, sei lá, vamos supor. Nem sei como é que é falar sobre isso, porque eu me trabalho tanto para não responsabilizar os outros que eu tenho até dificuldade de criar uma situação dessa. Mas, sei lá, vamos supor que é isso. Deixa eu tentar lembrar aqui de alguma coisa do passado, quando eu não era assim. Então, esse é o primeiro olhar, que não é um olhar de coração, tá? Depois, a gente pode fazer um exercício de contar as coisas como se estivesse narrando um fato, tá? Como assim? Como se você fosse um jornalista. Fulano de tal, sei lá, vamos botar um nome pro cara. Rafael chegou em casa, saiu com os amigos e voltou 4 horas da manhã, sem avisar que ia chegar 4 horas da manhã em casa, pra namorada. Ponto final. É um fato. Tá vendo que não tem emoção nenhuma nisso? Sei lá, vamos supor que esse foi o motivo da tua briga aí com tua namorada, tá? É um fato narrado. Então isso já tira essa emoção do julgamento. E o terceiro olhar, a gente olhar para as situações
realmente com o olhar do coração, né? Como que seria esse olhar do coração? É tendo total empatia e se colocando no lugar da outra pessoa. Como que essa pessoa te contou isso? Como seria se você tivesse um olhar amoroso para essa mesma situação, né? Se você realmente não ficasse achando que a pessoa fez pra te sacanear e que realmente a pessoa esqueceu, ou a pessoa estava conversando e, cara, pô, por que você não foi dormir? Né? Se você ficou preocupada, por que você não ligou antes? Sei lá, uma visão amorosa sobre esse mesmo fato, tá? E ainda eu digo mais, reconhecendo que algum medo seu criou essa situação e até influenciou a pessoa a ter uma atitude dessa. Né? Às vezes a pessoa esquece de ligar porque a gente cria aquilo ali com tanta força a partir dos nossos medos, né? Você cria tantas imagens e fantasia tantas coisas ruins e espera o pior da pessoa que acaba dando uma treta aí ferrada, que não tinha nenhuma intenção de acontecer. Então esse é um olhar, por exemplo, um olhar do coração. Se a gente vê que existe o Criador, que existe Deus, sei lá, como é que você chama, o Criador, por trás de cada pessoa, porque todos somos criações dele, é muito mais fácil a gente viver, tá? E compreender as situações. Deixa eu ver o que vocês estão falando pra caramba. É testemunho aqui sobre a gratidão. É legal porque inspira vocês, né? Mudei a frequência, agradecendo e continuo escrevendo no caderno de gratidão. Estava desempregada há 2 anos e recebeu sim. Uau, parabéns, que incrível. É muito incrível. Você foi, né? Você não desistiu também. Isso é muito importante. Porque quando a gente vai mudar essa frequência, quando a gente vai mudar a frequência para ir com um objetivo, como por exemplo você aí queria um emprego, né? Às vezes é muito difícil agradecer quando a realidade que está em volta é muito contrária àquilo que a gente deseja, né? E esse realmente é um grande desafio. É assim que as coisas são. E se é assim que as coisas são, a gente não deveria questionar, a gente deveria só seguir as regras do jogo, sabe? Porque, na verdade, quando a gente faz esse trabalho de agradecer, por exemplo, sem ver na nossa frente a nossa realidade ainda do jeito que a gente quer, mas a gente consegue buscar motivos para agradecer, a gente está desenvolvendo virtudes, cara. Né? A gente ser capaz de agradecer é incrível. Vocês conseguem ver isso com clareza? O quanto, como é a vibração, como é a vida, como é a energia de uma pessoa que é capaz de agradecer todos os dias, aconteça o que acontecer. Quando a gente vê uma pessoa muito alegre, eu sei que vocês olham pra mim assim às vezes, né? Eu sei que eu recebo muitas mensagens de vocês e me acham sempre muito alegre, muito não sei o quê. Cara, eu passo por problemas como todas as pessoas, né? Hoje em dia eu passo muito menos porque eu tomei total ciência de que sou eu que crio minha realidade. Então, eu já falei pra vocês, quando eu desestabilizo é muito pouquinho, eu volto muito rápido. Depois que eu tomei essa consciência, essa responsabilidade, né? De verdade. Mas, na verdade, é a pessoa que faz esse exercício diário, constante, de percepção. De olhar para as coisas que parecem ruins e falar, cara, isso não pode ser ruim. Isso só pode ser bom. Onde é que existe uma coisa boa aqui nesse negócio que eu não tô gostando que tá acontecendo, mas como é que isso pode ser bom, né? Ó, cheque da gratidão, as pessoas fizeram, ensinamentos, que bom. Mudou tudo de novo? Conta aí pra mim como é que mudou as coisas, como é que as coisas mudaram. Já nesse desafio, me contem, quero saber de tudo, hein? Vocês me contam lá no direct. Estou recebendo umas mensagens, mas quero saber mais. Então, esse quarto chakra, ele tem muita conexão. Lembra que um vai se encaixando no outro, né? Então, se no terceiro a gente estava falando de expressão, vocês lembram disso? De você ser quem você é, o quarto também tem a ver com isso, né? Tem a ver com a gente manter essa fidelidade a nós mesmos. Porque a maior fidelidade precisa ser a nós mesmos, né? E não a ninguém. E naturalmente, quando você é fiel a si mesmo, você é fiel às outras pessoas. É natural.
Porque você não se mete em situações que não fazem sentido pra você. Então, não tem sacrifício em ser fiel a, sei lá, se você tá num trabalho, aos valores daquele trabalho, porque você tá ali porque você quer, você tem consciência total daquilo ali. Ou num relacionamento, né? Você tá ali porque você quer, você sabe das suas responsabilidades e tal, não faz sentido que não tenha fidelidade ali, porque já que você tá fazendo aquela escolha, né? De estar ali. E por que a gente traz a cor verde? Porque é muito mais fácil eu falar pra você, visualiza a cor verde aí no seu corpo, tomando conta do seu corpo, aqui no meio do seu peito, né? Bem aqui no centro, do que eu falo que é o chakra, não sei o que lá, né, gente? Eu quero facilitar a vida de vocês, tá? Por isso que eu sempre falo pra vocês trazerem a cor. Tá tudo bem, gente, aí? Tudo bem com vocês? Calma aí. Então, agora é a hora da gente olhar para os nossos sonhos mais uma vez. Parece às vezes que eu tô repetindo coisas do dia anterior, mas é porque essas energias vão se conectando, tá? E quanto mais a gente olha para isso, mais isso vai se limpando. Tudo certo, então tá. Esse é o seu sonho ou é um sonho que você acha que deve realizar por causa de outra pessoa, né? Seja lá qual for o sonho aí que tá empacado na sua vida. Principalmente os que vocês estão na dúvida, sabe? Ou que não tá fluindo. Que vocês olham e falam, cara, essa área aqui não tá fluindo. Foi justamente o que eu falei lá pra vocês, lembra? No começo. Cara, a gente realizar sonho por causa de outras pessoas, isso dá uma raiva lá no fundo. Às vezes a pessoa é muito raivosa, né? Ela é muito irada, ela tem descontroles emocionais nesse sentido da raiva. E é por isso. É porque ela tá fazendo uma coisa que ela não tem nenhuma consciência de que ela tá fazendo pra agradar outras pessoas. E ela sente como se fosse uma raiva dentro dela e ela não sabe, nem sabe de onde vem essa raiva. Ela nem sabe de onde vem essa raiva. E muitas vezes é por causa disso, tá? E obviamente que isso não é culpa de ninguém. Mesmo que você tenha sido super influenciada pelos seus pais, pela sua família, blá blá blá, não interessa. Interessa que se você tá aqui tomando consciência, né? Ou sei lá, se você não tinha, mas você tá, né? A gente atrai a informação. Lembra aquela frase que fala? Quando o discípulo tá pronto, o mestre aparece? Não é verdade? Então, quando a gente fala o mestre, é a informação, não é ninguém, sou eu. É a informação, porque na verdade o próprio trabalho com o cardíaco, ele já te fala que as respostas todas estão dentro de você. Uma grande coisa também que a gente... Olha só, eu vou fazer umas perguntas pra vocês verem se esse negócio tá bloqueado do lado aí, tá? Com vocês. Vocês são pessoas que recebem carinho e presente com facilidade? Vamos botando sim ou não. Vamos fazendo pontinho aí. Recebem coisas, né? Presente, carinho, ajuda com facilidade? Sim ou não? Você ama a outra pessoa, mesmo que ela não concorde com você? Você sente que assim, cara, eu continuo gostando igual dessa pessoa, se a pessoa não concorda comigo, vai estar tudo bem? Como você se sente em relação ao perdão, né? Em relação a aceitar e a tua responsabilidade. Lembrando o que eu falei sobre perdão, né? Que perdão não é desse lugar de arrogância. É de um lugar de muita humildade, onde você sabe que você teve lições para aprender e onde você sabe que você também ajudou a co-criar essas tretas todas aí na sua vida. Carinho sim, presente não. Beleza, então tem um negócio aí, tá? Como eu me sinto em relação ao perdão, né? Eu confio em mim mesmo. Às vezes a pessoa tem dificuldade de tomar decisões, né? Ou então ela fala, ai cara, eu faço isso ou não faço, mando ou não mando essa mensagem, compra ou não compra esse negócio. Parece que não confia na própria capacidade de decisão, na própria palavra, né? Como
eu me sinto em meus relacionamentos afetivos. Então, assim, você tá muito carente, você tá... Ó, sou assim, tá vendo como é que tem um bloqueio aqui no cardíaco? Ou nos de baixo que a gente tá organizando, né? Então, vocês estão fazendo as meditações, né? Eu espero, porque eu tô gravando meditação, botando lá no grupo. Quem não sabe o que eu tô falando, é só entrar no link da bio e cair lá, porque todo dia tem meditação, pra ajudar a fluir esse negócio. Aprendi a perdoar, não me importa com raiva e ódio. Tá. Então, ou você tá muito carente, ou você reprime muito seus sentimentos, tem dificuldade de falar dos seus sentimentos, ou demonstra carinho, ou ser carinhosa, né? Por quê? Aí você pensa, por quê? Ó, tem dificuldade. Que medo é esse, né? Da onde vem esse medo? Isso tem a ver com o bloqueio nesse chakra aqui, tá? Esse não tomar decisão, mas faço o que eu tenho vontade. O que pode estar ainda vivo ali no meu dia a dia? Essa é uma outra pergunta. O que pode estar vivo ainda no meu dia a dia, né? Se perpetuando no meu presente, na minha realidade hoje. E que eu reconheço que é uma crença que veio lá do meu passado. A gente catucou aí um pouquinho, né? Então a gente vê, por exemplo, se você percebe que você tá com dificuldade de receber carinho porque você, sei lá, uma vez você se apaixonou e você se ferrou, entre aspas, se ferrou assim, né? Essa era a história que você contava até você aprender aqui comigo que você também ajudou a criar esse negócio, com o seu medo de rejeição. Então, você acabou sendo rejeitado. Que crença é essa que você já sabe? Você pode ter reconhecido isso agora, tá? Pode ter acabado de cair um piano na tua cabeça. Que você reconhece que é por causa... É uma crença antiga, uma crença que nem tinha mais que tá aí, gente. Que historinha é essa? Pensa aí. Eu aceito com facilidade a vontade da outra pessoa, ou eu sou questionadora no mau sentido, né? De ter um comportamento assim infantil, de não aceitar o diferente, sempre me achar certa também. Eu faço só a vontade da outra pessoa e também esqueço das minhas próprias vontades, né? Porque isso é importante, tem que haver um equilíbrio. É legal a gente aceitar as ideias do outro e fazer coisas que o outro gosta, o outro quer. Aí a gente fala de todas as relações, né? Não só amorosas, mas, sei lá, familiares, não sei como aí que a gente vai ver isso. Mas tem que ter um equilíbrio, né? Você também tem que saber que você tem... As suas vontades também precisam. Se a gente tá falando de uma relação de duas pessoas, precisa ter um equilíbrio entre essas duas pessoas. O medo da rejeição e a vergonha de me expor. Hesito em tomar decisão, tenho dificuldade... Olha lá. Medo de rejeição. É o que a maioria tem, né? Isso se reflete aí em vocês como? Não se envolvendo, ou não falando o que sente, ou não falando as coisas que você quer falar. Como que isso reflete aí em vocês em comportamento? Só pra eu saber. E poder falar alguma coisa aqui pra vocês. Ó, fazia tudo que os outros queriam, já mudei isso, que bom. Sempre coloquei as vontades de outras pessoas à frente das minhas para agradar e me sentir aceita. E tá diferente já? Então a hora é essa, né? É a gente saber que a nossa vibração é que faz a gente ser aceito ou não. E é o amor que a gente sente pela gente que vai fazer a gente ser aceito ou não. Então, repara que isso tem que ser uma prioridade, né? A gente se amar. Até se você quer ser amada... não se envolvendo, ó. Até se você quer ser amada, a melhor coisa, mais importante que você precisa fazer é se amar. Tá? Eu dou carinho, atenção e respeito às pessoas em geral e pra mim mesmo. É sempre você perguntar sobre se você dá pro outro, mas se você dá pra você mesmo, tá? Quais sentimentos eu tô nutrindo sobre mim mesma? Cara, pra mim essa é a principal de todas. Que tipo de nutrição eu me dou? Porque a gente fala muito de nutrição de alimentos, tá? Só que a primeira nutrição que a gente precisa se dar são os pensamentos que a gente tem sobre a gente. São os pensamentos que a gente alimenta na gente. Essa é uma espécie de nutrição. Então, se você quiser esquecer tudo que eu falei até agora, tá tudo bem. A
pergunta mais importante de todas é essa que eu estou fazendo agora para você. Que tipo de nutrição emocional você se dá? Como você nutre a sua mente? Como você nutre... porque a sua nutrição que vem através da mente, através dos seus pensamentos, né? Sobre você mesma, sobre a vida, ela vai criar todo o resto, inclusive a sua saúde. Entendeu? Ela é muito mais importante do que o que você come. Muitas vezes você vai comer de uma forma supostamente saudável porque você está totalmente desnutrida emocionalmente. Eu já fiz isso série de vezes. Como é que eu sei disso? Porque eu já fiz isso também muito. Tá? Não consegui dar o próximo passo na vida profissional. Então, sou péssima comigo mesmo. Então, primeira coisa, o medo da rejeição. Gente, que rejeição é essa? Que rejeição é essa? Tipo, qual é o pior que pode acontecer se você for julgada? Sabe? Sinceramente, eu vou ter que falar uma palavra, tampem os ouvidos das crianças. Foda-se. Foda-se com amor. O que é foda-se com amor que eu aprendi com a Isa? É um foda-se que não é mandando a pessoa se fuder. Mas é assim, meu Deus do céu. Sabe? Dane-se que as pessoas pensam de você, cara. Até porque semelhante atrai semelhante. É uma lei. Se você se amar, se você se bancar, você vai atrair pessoas para se admirar. Cara, eu vou ser muito sincera com vocês. Eu nem sei se alguém fala mal de mim no planeta. Porque com certeza falam, mas eu nem sei, porque eu não dou ideia, não dou energia nenhuma para isso. Não tô nem aí. É energia zero nesse negócio. Me julgo demais, se faço, se não faço. Então, tem que sair desse conflito mental e ir pra ação e falar. E treinar a sua mente. Eu falei sobre isso ontem. Ter disciplina de pensamento. Que é olhar pra isso. Quando o pensamento aparecer, você falar assim, não, mente, peraí. Eu não sou mais essa pessoa. Eu não aceito mais esse tipo de ordem. Não aceito mais esse tipo de pensamento. Eu não sou mais isso. Não importa se eu fui 50 anos. Eu não sou mais. É você ficar no comando desse negócio. Isso é uma decisão, tá? Isso é uma decisão. E esse trabalho energético que a gente está fazendo, subindo essa serpente, ajuda nisso, tá? O que eu tô colhendo com o meu comportamento? Olha aí. Outra coisa, eu quero saber o seguinte. Você que se acha né, acha que é muito julgada, que dá muita importância pra isso. Agora eu quero uma resposta sincera. Se eu tiver que dar esporro, eu vou dar mesmo. Olha quem tá aqui hoje. Pirita. Olha só. Vamos ver um negócio. Deveria ter milhares de pessoas aqui, mas terão, tá? Terão milhares de pessoas aqui. Vocês vão estar aqui vendo isso e falar, caraca, Ana, você falou que teriam e terão. Olha só. Eu quero saber se você que tem muito medo do julgamento, você julga muito as pessoas? Eu quero saber isso, né? Ou se você se sente muito julgada. Tudo bem que isso é uma percepção. Gente, porque sinceramente, a pessoa que julga os outros não tem tempo na vida. Eu não tenho tempo para julgar as pessoas. Cara, eu não tenho tempo. E não é que a minha agenda seja lotada, tá? Porque eu não programei a minha vida para ter uma agenda lotada a ponto de não poder viver. A minha agenda é lotada, mas lotada de mim. Lotada de, né? Eu tenho um tempo para os meus clientes, para o meu lazer, para as minhas coisas, meus filhos. Mas eu tenho um tempo para mim. Inclusive para as coisas que aparentemente para as pessoas é automático. É automático. Então, qualquer crença é automático mesmo. Como que você sai disso? Repetindo até mudar. Repetindo. Você vai pegar essa crença e cada vez que ela aparecer na sua cabeça, você vai ter essa disciplina. E vai falar, não é assim mais que eu sou. Eu não sou isso. Ah, eu sou medrosa. Você vai começar a falar, não, eu não sou medrosa, eu sou corajosa. Você vai repetir isso 1000 vezes até esse negócio sair da sua cabeça. É assim que a gente tira. Existem técnicas. Gente, existem muitas técnicas. Fica no desafio até o final que eu vou trazer algumas coisas, tá? A gente tá no comecinho da serpente. Da serpente subindo. A gente vai chegar lá.
tá? Técnica de reprogramação mesmo, eu vou trazer alguma coisa pra vocês. Mas, por enquanto, eu quero que vocês façam isso. Caraca, por que eu me nutro disso, cara? Por que eu fico falando mal de mim? Né? E começar a falar, não sou isso, não aceito mais isso, dá um grito, cara. Eu, quando começo com uma historinha na minha cabeça, eu dou logo um grito comigo mesma. Eu não fico de, ai, tadinha, gente, tadinha de mim. Não faço. Eu dou logo um grito e falo, para com essa palhaçada agora. Para com isso agora. Tipo assim, eu dou um escândalo, entendeu? E quem convive comigo sabe o que eu faço. Às vezes a gente precisa de um grito. Às vezes a gente precisa tomar uma autopiritada. Autopiritada. Entendeu? É isso. Tipo, que isso, cara? Olha aí, Elza Soares, nós temos que ensinar o medo a ter medo de nós. Maravilhoso. Tem uma outra coisa que eu sempre falei, que é você ser amigo do medo, né? Ser parceiro do medo, ser namorado do medo. Dar um beijo na boca do medo, né? Ficar íntimo, porque ele aparece mesmo de vez em quando. Julgava muito, mas tenho trabalhado nisso, no sentido de tentar ter um olhar mais amoroso. É sobre isso que estamos falando hoje, que quem não se ama não ama os outros. Quem tem muito medo do julgamento é porque está julgando muito. Então, vamos começar fazendo isso? Tirando o olhar do outro, toda vez que você se pegar julgando outras pessoas, Ju, você vai parar. Você vai falar, cara, que tempo eu tô perdendo aqui na vida julgando outras pessoas? Por isso que eu fico com medo de ser julgada, porque eu julgo as pessoas. E com certeza existe a lei do dar e receber. Se você manda julgamento pro universo, você vai receber julgamento, sim. Como 2 e 2 são 4. Sinto muito. E assim, eu nem sinto muito, pra ser sincera. Porque eu acho super justo. É super justo se eu julgo muito eu ser julgado. Ou se eu não me amo, eu ficar exigindo que as pessoas me amem. Que isso? Não acordar pra vida, gente. Tô na fase do autoconhecimento, eu não vou ter tempo de julgar os outros, eu me julgo. Então não se julgue também, né? O auto-julgamento é uma reflexão, não é pra gente morar ali. Né? É tipo, cara, eu tô aqui buscando um resultado, fazendo um negócio que não tem nada a ver. Vou começar a mudar meu comportamento, né? Esse auto-julgamento que é uma reflexão pra você melhorar, tá tudo bem, né? Não é você também ser super, ter aquela autocompaixão. O problema são os extremos, né? Os extremos que fazem tudo dar errado, né? As polaridades, né? Se eu tô muito com autocompaixão absurda por mim, eu chego a ficar com pena de mim, né? E eu começo a entrar numa sensação de que eu não tenho capacidade. Agora, se eu também me julgo demais, eu tenho que largar esse chicote aí. Eu tenho que ficar no meio do caminho. Eu tenho que equilibrar isso e falar, cara, beleza, deixa eu ver aqui, deixa eu me dar uma julgadinha aqui pra me avaliar, mas deixa eu ver, pô, beleza, consegui evoluir um pouco aqui. Não, aqui eu tô enrolando mesmo, então deixa eu dar um gás aqui, né? Dançar com medo, beijar o medo, é muito justo mesmo, é justo. Só chinelada hoje. É só piritada. Já estamos íntimos da Ana e ela não tá passando a mão na cabeça. Eu não vou passar. Lembra que eu falei pra vocês? A vítima, ela não quer solução. Ela quer aliados. E eu já avisei. Eu não vou ser aliada de ninguém que quer ser vítima. Não venha me contar, não me venha com churumelas. Não me venha contar historinhas. Eu não tenho pena de ninguém. Não tenho. E não tenho pena, não é porque eu sou fria, porque eu não sou nem um pouco fria. É porque eu vejo a potência em vocês. Eu sei que tudo que eu faço, vocês são capazes de fazer. Vocês só precisam de conhecimento, tá? E querer, e desejo. Porque ninguém muda se não tiver desejo de mudar. Se a pessoa ficar assim, ai, não sei, não vai mudar. Nem volta amanhã. Nem venha atrapalhar a vibe da minha live, hein? Se ficar com esse mimimi aí, tá? Fogo no parquinho, isso aí. Então, hoje a gente deu esse mergulho profundo na gente, tá? Chega nesse momento de acalmar a mente, o passado, as críticas, o julgamento e prestar atenção na respiração. E é isso que vocês vão fazer na meditação que eu vou postar lá no grupo. Quem não está no grupo não vai adiantar nada, porque tem que fazer as meditações. Não adianta só ficar escutando e não transformar isso em ação, tá? Tem uma frase aqui, um provérbio chinês que eu anotei, que é: a árvore que não se dobra ao vento será quebrada pela tempestade.
A gente tem que saber a hora, né? De falar, caraca, fiz tudo errado até agora, vou ter que fazer um negócio diferente agora, meu Deus, ai que medo, vai ter que fazer. Então vamos lembrar que as respostas todas já estão dentro de você. E que você é sim corajoso, você é sim corajosa. Todas as potências, todas as virtudes já existem dentro de você. Só basta você dar uma catucadinha para elas acordarem. A gente pode usar todas as nossas dores, todos os nossos medos, todos os nossos sofrimentos para despertar as nossas virtudes. Olha para sua vida e fala, cara, eu não sei quando é que eu vou morrer, cara. E se for daqui a um mês? O que eu fiz da minha vida? Isso é um medo, né? Que a maioria das pessoas tem. Que legado eu quero deixar aqui na minha passagem, né? O que eu quero que falem de mim? Eu adoraria que falassem de mim, meus filhos, meus netos, meus amigos, meus irmãos. Quem eu queria que falassem sobre mim? E vamos começar a virar essa pessoa. Hoje. Para de ser doida, para de enrolar. É hoje, tá? Então vai ter um exercício, isso aqui eu não vou fazer aqui agora, tá? E vou passar a meditação, que é linda, é de expansão, e que a gente vai jogar amor aí pro planeta e para todos os planetas, e o negócio vai espalhar um amor muito louco, muito maravilhoso. Então algumas perguntas aí que eu vou deixar para vocês refletirem são: o caminho que eu escolhi hoje, ou que eu escolhi ontem, né, no meu passado, nesse mês passado, ano passado, ontem, não importa, é o que o meu coração deseja? Será que essa tristeza que eu tô sentindo de vez em quando não é só uma desconexão com os desejos do meu coração? O que você realmente quer? Não deixe de se perguntar isso todos os dias. A gente respeita a nossa jornada de crescimento pessoal, mas a gente dá uns empurrões nela também. Um coração aberto e expandido, um chakra cardíaco expandido, ele pode mudar sua percepção sobre tudo. Todos os julgamentos caem por terra. Você não consegue mais olhar as pessoas com julgamento. Ou quando você olha, você volta e fala, cara, isso não faz o menor sentido. Então é isso, meus amores. Dê uma catucada aí, de 0 a 10. Quanto você foi catucado hoje? Sabe o que é catucado? É tipo, cara, esse negócio mexeu aqui. Esse negócio que a Ana falou, as espiritadas deram uma mexida. Me conta aí. Me contem, que agora já encerrou. Eu passei 3 minutinhos aqui do negócio. Em 4 minutos, eu não quero passar mais do que isso. 10, catucou real. Deixa eu ver aqui que tem uma última pergunta. 1.000, 1 milhão, catucou 1 milhão. Quando você dá o seu melhor para as pessoas gostem de você e te aceitem, mesmo assim, em todo lugar novo, as pessoas novas, sempre tem alguém que mostra não gostar da minha pessoa. Você precisa se aceitar. Porque a gente cria a nossa realidade e a gente influencia as pessoas à nossa volta. É muito louco isso, mas é verdade, com a nossa vibração. Então, se você tem uma vibração, talvez porque você já tenha passado por isso em outros lugares, tá? Você tenha esse medo de ser rejeitada, talvez não, 100% certeza que você está criando essa situação em outros lugares por causa de uma experiência passada. Então, você precisa fazer 2 passos, que foi o que a gente fez nos últimos dias dos outros chakras. Perceber que crenças que você tem que criam essa realidade e atraem esse tipo de situação na sua vida. Eu tenho essa crença. Todo lugar que eu vou com pessoas novas, sempre tem alguém que mostra não gostar da minha pessoa. Isso é uma crença. Então, você já sacou, criei. Então, você vai começar a falar, todo lugar novo que eu vou, as pessoas me amam, as pessoas me adoram, as pessoas querem ser meus melhores amigos, sei lá qual é a realidade que você quer criar, tá? Você vai começar a trabalhar isso, repetir, até virar uma realidade. E
Também para que você não repita de ano, né? Que aconteça uma outra situação igualzinha daqui a pouco com outra pessoa, só muda o CPF, né? Essa mesma pessoa que não gostava de você vai encarnar em outro corpo e fazer você se sentir igual. Você precisa olhar, não ficar morando nesse passado, mas olhar e falar, cara, qual é a lição aprendida aqui dessa história? Quando você aprende a lição, você libera e segue o baile. Catucamos 10, gente. Essa hora passa muito rápido. Catucada de leve porque eu tô trabalhando no meu julgamento. 10 sobre auto-amor. 10, hoje foi tiro, porrada e bomba. Fico com outro por dó, pelos filhos. Então vai refletir sobre isso aí, se essa história é verdade. Em todo lugar que eu vou, sempre tem alguém que sempre gosta de não gostar de mim. Então, nossa, vou mudar isso. É uma criança. Você já tá falando, criança que você tem. A nossa criança criou a nossa realidade. Quanto mais você acredita nisso, mais você vai atrair disso. É lei, tá? Beijo, daqui a pouco eu solto lá, link na bio pra vocês receberem a meditação. E a gente se vê amanhã às 19h19, sabadão. Quero ver quem vai estar aqui comigo, hein?